Sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso programa Liberdade para Dentro da Cabeça, entendendo que sem essa liberdade, dentro da nossa cabeça, não existe outra liberdade, pessoal. Liberdade econômica sem liberdade aqui não existe. Saúde sem liberdade aqui não existe. Relacionamento sem liberdade aqui não existe. Tá? É um engano. Nós somos um todos. Se não tiver agregado, não vai funcionar, tá bom? Bom, eu tenho uma série, esse programa Liberdade para Dentro da Cabeça está dentro de uma série chamada Vazio Emocional, e o nosso episódio de hoje só foca nos erros e falhas que eu cometi lá no passado. Não consigo sair do pessimismo. Que é, né? Que coisa. Bom, a Cris, você fala do vazio emocional, vou contextualizar rapidamente para deixar vocês dentro do assunto aqui, tá? O que é a crise e o vazio emocional? Vazio emocional é um estado emocional, mental, em que a pessoa se sente perdida, sem um sentido na vida, sem um propósito na vida. Ela vê como se a cortina do palco tivesse se fechado e ela sozinha lá. Não sei para onde ir. Então, isso provoca adoecimentos. Então, esse é o vazio emocional. E que pouca gente sabe que ele existe. Como que ele pode afetar mulheres acima dos 40 anos? Bom, ele afeta na saúde física, né? Na saúde emocional, que vai acabar na saúde física. Saúde física, por exemplo, problemas de hipertensão, problemas digestivos, problemas neurológicos. Nossa, uma série de coisas, gente. Mas que a gente não vê que os adoecimentos físicos, eles têm uma conexão, né, com um adoecimento emocional, mental. Então, o medo, a ansiedade, a falta de perspectiva, o pessimismo vão gerar tudo isso, esses adoecimentos no nosso corpo físico, né? E saúde emocional, saúde física, as relações, vai tudo para o brejo, né? Por isso é importante falar de vazio emocional. A crise, todo mundo tem vazio emocional, todo mundo tem vazio emocional. Acontece que algumas pessoas têm algumas qualidades inerentes a ela que as fazem superar esse momento de vazio emocional. Que momento de vazio emocional é esse, Acrísio? Bom, para as mulheres acima dos 40, a menopausa começa a trazer desequilíbrios hormonais na saúde, o climatério, o calorão danado, ela não consegue dormir direito, não consegue ficar em paz com ela, né? Já nem pode se maquiar, se vestir bem, o calorão atrapalha, dá uma agonia, dá um desespero, né? As exigências sociais para uma mulher são muito maiores do que a exigência social para um homem. A exigência social para a mulher abala cedíssimo. Desde quando um homem aos 40 tem exigência social? Ele não está preocupado se ele está com barrigão, se ele está acima do peso, não está preocupado com isso, não. Mas a mulher, ela se preocupa, porque começa uma dificuldade no trabalho, né? Se eu perder esse emprego, quem é que vai me querer de novo? A disputa com as meninas mais novas é muito pesada, né? Então a exigência social é brava, a beleza, a nossa beleza já não é mais uma beleza jovem, né? Então a gente se sente mal. Então tem tudo isso, um peso, né? Que vai forçando as mulheres acima dos 40 ter que cuidar dos pais idosos, porque não é o homem quem cuida, né? Não é o filho homem, via de regra, é a filha mulher, né? E aí a proximidade, os pais adoecidos, é difícil cuidar de pais adoecidos, né? Aqueles que me deram carinho ou não me deram carinho, agora sou eu que devo dar algo que está me faltando, né? Então, tudo isso abala muito. E os filhos que a mulher fez tudo por eles, a mãe, né, fez tudo por eles, entregou. Hoje eu vi uma fala que dizia assim, a mulher, né, ninguém dá o que não tem. A mãe dá o que não tem. Mas, gente, por que faz isso, dá o que não tem, né? Se dá o que não tem, cria uma dívida muito grande com os filhos. Aí os filhos crescem, saem de casa, e é nessa hora
que o vazio emocional chega e ela diz, são ingratos, né, comigo. Bom, tudo isso afeta a saúde emocional, física e das relações. Quais são os sintomas que o vazio emocional traz? Tristeza, tristeza profunda, né? Eu não sei mais o que eu faço. Frustração, tudo que eu fiz não deu certo. Um sentimento de fracasso, eu não quero fazer mais, não quero me doar mais, eu não quero amar mais, né? E aí vem a depressão, claro. Então, esses são sintomas muito claros. A apatia, a falta de vontade, desejo de não quero mais acordar, quero ficar dormindo eternamente, né? Tudo isso influencia, sabe? E são sintomas de vazio emocional. E aí eu trago hoje, no nosso episódio, só foco nos erros e nas falhas que eu cometi na vida. Não consigo sair do pessimismo. Então, o foco aqui é pessimismo hoje. E qual é a relação do pessimismo com vazio emocional, né? O que é importante, gente, é nós irmos na origem do que gera o vazio emocional. Como eu disse, algumas pessoas têm um jeitão mais fácil de lidar com vazios e elas saem rápido, né? Outras não. Imagina, duas pessoas, cada uma no seu carro, dirigindo. Uma pessoa é mecânico, outra sou eu, que não sei nada de mecânica. E os dois carros quebram na estrada. Adivinha quem vai continuar a viagem? O mecânico. Porque, aliás, ele carrega alguns equipamentos que podem ajudar a consertar. Eu não continuo a viagem, eu tenho que ligar para se eu pegar conexão, ligar para a seguradora vir rebocar meu carro, não é? E assim somos nós com vazio emocional. Algumas pessoas tiveram, felizmente, uma infância de apoio emocional, né? Que elas puderam lidar melhor com as emoções. A maioria não. E aí é a diferença. Algumas, quando chega no vazio emocional, afunda, porque não tem um apoio emocional. E o pessimismo é uma das situações. Nós aqui trabalhamos, eu trabalho com a busca da origem dos nossos problemas atuais. São 3 passos que nós damos dentro da terapia da origem. Primeiro grande passo, acessar. Acessar o que, Acrísio? Acessar o que deu origem a essa minha situação que eu não consigo suportar o vazio emocional, ao meu pessimismo, por exemplo. É acessar. Como eu vou acessar algo que eu não conheço? Como eu vou acessar algo que é inconsciente? Esse é o mecanismo, a metodologia que nós usamos dentro da terapia da origem, que meus alunos estão fazendo, que tem vários aqui. Segundo grande passo, mudar a história de vida, mudar as minhas percepções, mudar a minha conexão com esses fatos da história. Mas a crise, como é que vai mudar o passado? Sim, isso que me atrapalha hoje está só aqui dentro da minha cabeça. E que está escondido, está oculto. Então eu vou fazer hipnose. Hipnose não resolve isso, hipnose não identifica isso. É preciso um método consciente para você encontrar. E ao encontrar, mudar a história. Você vai estar dizendo que é para mentir para mim mesmo. Não, não é mentir. É porque lá na infância eu tive conclusões a partir da minha infância. Eu, na minha idade de 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos, e a minha compreensão sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as relações, era de criança. Hoje eu tenho uma compreensão diferente, só que eu não empresto a minha compreensão de adulto para minha criança, as histórias internas. Entende? Então é preciso fazer isso, mas eu só faço quando eu encontro, quando eu acesso. O segundo passo, mudar. Para muitas situações da infância, situações que provocaram dores e que eu trago até hoje e que me fazem afundar no vazio emocional, eu consigo, nesse segundo passo, já no segundo passo, ter ganhos e fazer meu carro funcionar e eu sair. Já não estou mais parado. Às vezes, no primeiro, quando eu acesso, eu tenho insights, falo, nossa, mas era isso.
Vou dar um exemplo para vocês. Eu, na minha vida, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de aceitar meninos, 6, 7, 8, 9 anos de idade. Nossa, me dava uma raiva muito grande dos meninos, principalmente quando eles estavam bagunçando, quebrando, correndo. E eu não entendia por quê, da onde vinha isso, essa insatisfação, essa até raiva. Ia passar anos da minha vida, terapia, falando com isso, em cursos falando com isso, treinamentos falando com isso, e resolvia um dia depois voltar. Certa vez, eu fui passar o Natal com o meu pai, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Minha mãe havia falecido, e ele saiu de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi para Campo Grande, onde meus irmãos moram. E lá, passando o Natal com ele, eu vou à missa. Papai já tinha o quê? Uns 80 e tarará anos de idade. Pai, eu vou com o senhor, vamos lá. E saindo da casa dele, no portão, quando ele está fechando o portão, aparece um menino, cedinho da manhã, um menino, e ele fala, entre os dentes, que era uma mania dele falar, como se fosse uma fala interna. Ele disse assim, travando os dentes, eu do ladinho dele. Esse menino está pensando o quê? Pensando o quê na fala dele? Era, o que esse menino está achando que é, né? Quando eu voltar, eu vou falar com a mãe dele. Nessa hora, nesse momento, eu que era um buscador de mim mesmo, de autoconhecer-me, as conexões se fundiram. Eu tive um acesso, eu acessei a minha história. E eu entendi que a raiva que eu sentia dos meninos não era minha, era do meu pai. E esse homem, meu pai, viveu comigo quando eu era criança. E certamente eu vivi situações em que ele me afastava. Entende? E aí, depois disso, vocês não acreditam. Eu nunca mais tive raiva de meninos. Eu ria, eu achava engraçado. Eu acho engraçado, eu me aproximo sem problemas, né? Então, para dizer que nós temos mudanças, mas nem todas as mudanças vão acontecer sempre no primeiro passo, que é acessar a origem das nossas dores hoje, do nosso vazio emocional hoje. Muitas eu posso acessar e já ter essa conclusão. Outras eu preciso mudar essa história. Lembra? Emprestar a minha mente de adulto para a minha experiência infantil, dar um novo significado, uma nova história para elas. E quando nesse segundo passo eu faço isso, outras situações traumáticas em mim são mudadas. E eu me livro disso. Algumas outras persistem. E é quando entra em cena o terceiro passo, que os meus alunos estão dando na terapia da origem, que é operacionalizar, implementar novos comportamentos para mudança do meu padrão limitante. Algumas abordagens terapêuticas trabalham simplesmente esse último passo, mudança do comportamento, implementando um novo comportamento. Claro que alivia, porque se o meu comportamento me deixa frustrado, fracassado, deprimido, se eu mudar o comportamento, eu não vou ter essas coisas. Eu não vou ficar fracassado, não vou ter o sentimento de fracasso, de perda, né? Eu posso sair da depressão. Mas, por si só, isso não resolve, porque a origem está lá. O que gerou a minha disfunção, o que gerou meu comportamento negativo, continua. E vai gerar um outro comportamento negativo. E, novamente, eu vou ter que buscar a terapia para me trazer um outro comportamento, e eu vou brincando de comportamento em comportamento, chegar até o final da vida, não resolvi o meu problema. Então, esses 3 passos, eles trabalham juntos para a nossa mudança plena, entende? Tá. Então, pessimismo, Acrísio. De onde se origina o pessimismo, pessoal? O que vocês acham?
Eu vou trazer três possíveis origens, porque você pode ter uma outra. Eu vou trazer só três. E a primeira são de experiências negativas do passado. O que gera em mim o pessimismo, o que gera em você o pessimismo, tá? Experiências negativas do passado, reiteradas, experiências que se repetiram, negativas, como, por exemplo, eu tive um relacionamento, a pessoa era violenta comigo. Tive o segundo relacionamento, a pessoa era violenta comigo. Tive o terceiro relacionamento, a pessoa era violenta comigo. Poxa, eu não quero mais ter relacionamento, porque todos os homens ou todas as relações, as pessoas são violentas. Algumas pessoas dizem, né, que todas as pessoas não merecem crédito, nenhuma pessoa merece crédito. Eu prefiro me relacionar com animais, nenhum ser humano presta, porque está dentro dessas experiências negativas do passado, que geraram fracassos, rejeições, decepções, que ela se sentiu fracassada, rejeitada ou decepcionada. E aí não consegue trabalhar mais isso e reproduz no mundo de hoje. Continua pessimista. Então, essa primeira origem, tá? Do pessimismo. Será que isso pode já ter acontecido alguma vez com você? Você ter batido a cabeça em algum lugar várias vezes. E aí você, eu não quero mais andar, não, vou parar, né? Segunda origem, de onde se origina o pessimismo? Ambiente familiar. Gente, é um dado científico, tá? Da neurociência. 93% do nosso aprendizado é visual. 93%. Nós aprendemos visualmente, olhando. Agora, imagina uma criança de 0 a 12 anos de idade, olhando 24 horas por dia. Não dá 24 horas porque ela dorme, né? Mas, vamos supor, todos os dias da semana, todos os meses do ano, todos os anos da vidinha dela, olhando pessoas com comportamentos disfuncionais, com comportamentos pessimistas. Nossa, eu atendo várias pessoas e muitos alunos meus narram a mesma coisa. Minha mãe era extremamente pessimista. Ela vivia dizendo: você vai se esborrachar, você vai se dar mal, você vai errar, você vai cair, você vai. E o pior é que ela falava: você vai cair, eu caía. Se você subir, você vai cair, eu caía. Mas a palavra da minha mãe, nossa, é profecia. Mentira. Não é a sua mãe. Sua mãe não profetizava. Sabe o que é que acontecia? A nossa mente, ela faz, ela gera, ela cria o que a gente ouve, o que a gente vê. É um perigo muito grande você falar com crianças palavras com complementos negativos. Por exemplo, não suba. Não suba. A mente não registra negativo. Não existe não suba. O que a nossa mente, mesmo de adulto, já treinado, pensa: subir, não suba. Mas ela precisa entender o que é subir, para que ela entenda o que é não subir. Uma criança, quando você diz não suba, ela sobe. Porque a mente é muito forte e influencia, ela não consegue separar isso. Não corra, ela corre. Você vai cair se subir, vai e cai. Então não é profecia, é a mente da gente. A nossa mente ela é positiva, no seguinte sentido: o que você falar, tira ou não, ela vai obedecer. Então, quando você falar com criança, fale: pare, desça, vá, sente. Não fala não faça, porque ela vai primeiro fazer. Tá? E assim fomos nós. Nós vivemos com pais que possivelmente foram pessimistas.
porque sofreram e não queriam que a gente sofresse. E aí ficava projetando um filminho na nossa cabeça do que poderia dar errado o tempo todo, o tempo todo. E isso influenciou a gente. Influenciou você negativamente. E você desenvolveu um pensamento pessimista, em que olha à frente tudo escuro, tudo negativo, tudo ruim, porque você foi treinada a fazer isso. Então, a segunda origem do pessimismo é o ambiente familiar. E elas moldam a sua expectativa e moldam a sua atitude de hoje. Continua e você não percebe. Não é? Tá. Eu vou dar mais uma coisa, que são os gabaritos familiares, que os meus alunos já estão conhecendo. Essa semana é uma semana de estudo sobre gabaritos familiares, e amanhã nós vamos ter nosso terceiro encontro e vai ser sobre gabaritos familiares. Gabaritos familiares é um molde, uma forma que a gente montou na infância sobre como deveriam ser nossos comportamentos. Como seria você, como seriam seus pais, como seria a relação. Sabe um molde, uma forma de, vou querer fazer pãezinhos em forma de estrela. Então você compra forminhas em forma de estrelas. Biscoitinhos em forma de bonecos. Você compra uma forminha em forma de boneco. Você, eu, nós criamos forminhas sobre o mundo. Forminhas que diziam o mundo é perigoso, o mundo é negativo. E vivemos nessa forma, e são os gabaritos. E esses gabaritos falam sobre nós. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso compartilhar, eu não posso. Por quê? Porque as pessoas vão me julgar, as pessoas vão falar mal de mim, as pessoas vão me criticar, e aí eu não posso ter relações. Entende? Então, nós aprendemos isso em nossas casas e nós tiramos conclusões. Não vai dar certo, exatamente, Cindy, exatamente. E nós criamos forminhas, gabaritos familiares. E o que nós precisamos fazer é encontrar essas forminhas dentro do nosso inconsciente, que elas não são percebidas por nós. E nós precisamos encontrá-las. E existe um método para fazer isso. E ao encontrá-las, você dizer, eu não preciso mais dessa forminha, eu quero fazer uma forminha melhor para mim. Mas fazemos forminhas, nós precisamos delas. Daqui a alguns anos, talvez você precise mudar. Né? Isso, muito bem. Vamos lá. O que é, então, pessimismo? O que é esse tal de pessimismo? É uma atitude mental de antever aspectos negativos da vida. Atitude mental. Está programado. Eu me preparei para isso e eu sou treinada para isso. Eu faço isso inconscientemente, automaticamente, o tempo todo. Eu fico antevendo desgraças. E eu me preparo. E, poxa, imagina se eu fico antevendo desgraças. Por exemplo, vou ao médico. Ai, meu Deus do céu. Vai ter muita gente no médico. Eu vou ter que esperar naquela sala, todos me olhando. Eu sou fraca. Nossa, eu sou doente. Estão olhando para mim, estão me julgando. Nossa, eu vou passar mal. Estou pensando no que vai acontecer. E não vai acontecer isso. Não é para acontecer isso. Eu vou passar mal. Eu vou ter dor de barriga. Nossa, se eu começar meu coração a bater como estava batendo? E, nossa, e se eu tiver vontade de gritar? E você vai se preparando, sabe? Freud dizia assim. Não, Freud não. Shakespeare dizia, mais antigo do que Freud. O pensamento é o ensaio da ação. O que você tem pensado e que está ensaiando a sua ação.
coisas negativas. E você fica, nossa, vai deitar, tá pensando na desgraça. Não é coisa boa, é desgraça. Mas a crise eu penso e acontece. Claro, você faz acontecer. Você faz acontecer. O pensamento é o ensaio da ação. Né? E é esse mesmo, sim, de se, e se, e se. Não é a Márcia dizendo, nossa, eu estou assim, pressentimentos negativos como as caçandas gregas. Não, pré-sentimentos negativos. Você está sentindo antes. Pré-sentimento. A gente confunde um pouco de pressentimento, como pressentimento é eu estou sentindo o que vai acontecer. Você está sentindo antecipadamente o que não devia sentir, está treinando a sua mente para sentir. E o que não devia ou não precisava acontecer, vai acontecer porque você treinou. Então, esses três, o que é o pessimismo? Essa atitude mental que faz você acreditar que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E prejudica todas as áreas da sua vida pessoal, de saúde, profissional e física e de relacionamentos. Né? Tá? Como é a crise que o pessimismo se manifesta? Vamos lá. Ai, ai, ai. Primeira coisa, o pessimismo se manifesta como na autoestima e na autocrítica. Ele zera sua autoestima, seu amor próprio. Ele zera, o pessimismo zera, porque você não é capaz de fazer. Você vai falhar. Você fica focada no que vai errar, na imperfeição, no que dá errado. Você diz, nada do que eu faço dá certo. Mas você já treinou tanto para trás e continua treinando para frente. Claro que não vai dar certo. Fica focada na falha. Mas já aconteceu tantas vezes antes. Mas antes, hoje não é obrigado a acontecer. O que está fazendo acontecer é a sua o seu pré-sentimento, a sua prevenção. A Feliciana, eu evito ao máximo pensar no que vai acontecer. Ok, vou dar uma dica daqui a pouco, Feliciana. Agora tenho expectativa de coisas boas. Bom, pensar em coisas boas ajuda a gente bastante. Ajuda a gente. Mas expectativas também não são boas. Porque se você se alimenta de expectativas, fique certa, você vai passar fome. Porque as expectativas não alimentam, porque elas não acontecem. Expectativas foram criadas para a gente se frustrar. Porque a expectativa está aqui dentro. O mundo fora não sabe o que eu espero. Expectativa foi a primeira coisa que nós aprendemos na vida, na fase de criança. Nós esperávamos receber amor dos nossos pais e não recebemos. Aí nós conhecemos a família dos nossos amiguinhos e nós queríamos que nossa mãe e nosso pai fosse como o pai e a mãe dos nossos amiguinhos. As expectativas deixaram a gente vazios do que a gente estava ganhando. A gente não conseguiu receber o que a gente ganhava por causa da expectativa, entende? Mas se é para você pensar no que vai dar certo, tá ok. Pensa no que vai dar certo, no caminho que você vai fazer e se entrega. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, a primeira, como o pessimismo se manifesta, a primeira coisa é na autoestima e na autocrítica. Se critica demais, critica o mundo demais, e a autoestima fica lá embaixo. Tá? Segunda coisa, expectativas negativas. Você espera o pior de qualquer situação. E não só espera, você se prepara. Como é que seu corpo fica? Como o seu corpo fica quando você se prepara para a pior situação? Você vai para a guerra, né? E como é que a gente fica quando vai para a guerra? Péssimo! Eu posso morrer, eu posso fracassar, eu posso errar. Aliás, a tendência é que eu erre. As pessoas vão me criticar. Olha que cenário péssimo! E as expectativas negativas fazem, você espera o pior de qualquer situação. Isso nunca vai dar certo comigo, é a sua fala. Eu sempre estrago tudo.
Pelo amor de Deus, não é você que estraga, são esses pensamentos, entendeu? E terceiro, o comportamento de evitação. Evita desafio por medo do fracasso. Então você fica nessa. Eu não quero, não. Vamos fazer tal coisa. Não, vai dar errado. Vamos, é, vamos ao médico. Não, vai dar errado. Vamos fazer ressonância magnética. Não, vai dar errado. Vamos ao. Quantas pessoas de idade, talvez seus pais, pai, vamos lá, vamos ao médico. Não vou não, vai achar doença. Olha só a fala, né? Evitação, se recusa, não adianta tentar, porque vou falhar, vai dar errado, vou achar doença. E assim a gente se comporta, né? Evitando desafios. E o pior, a gente recusa oportunidades, acreditando que a gente não vai ter sucesso. E aí a nossa vida fica reduzida. A gente se reduz para caber num mundinho tão pequeno. Quando o universo está querendo dar um monte de coisa para a gente, né? As oportunidades ali na frente. Tá? A crise, qual que é o impacto negativo do pessimismo? Primeiro, na saúde mental. Baixa autoestima, tudo vai dar errado, eu sou um fracasso na minha vida, nada dá certo, todos me julgam, me criticam, eu só vejo tudo errado em mim, na vida dos outros também. Então, baixa autoestima, depressão. Uma leva à outra. É que nem jogo de boliche. Você mira num pino, acerta um. Esse um vai derrubando os outros, não é? É como dominó, efeito dominó. Coloca todos em pezinho, você toca em um, derruba todos os outros. Aliás, eu vi um dominó que foi um barato. Dominózinho desse tamanho, e um dominózão do tamanho de uma pessoa. Aí disse assim: esse dominózinho derruba um dominó do tamanho de uma pessoa? Não, não derruba. Claro que não derruba. Então vamos lá. Aí ele pegou do dominó bem grande, do tamanho de uma pessoa, e foi diminuindo o tamanho, diminuindo, aos poucos, até ficar muito próximo do dominózinho miudinho. O que ele fez? Empurrou o dominózinho miudinho, que o dominózinho miudinho derrubou o que estava próximo dele, e assim foi derrubando, caiu aquele enorme do tamanho de uma pessoa. Então, o que precisa para você ficar deprimido numa cama, tomando remédio por anos, anos e anos? Uma pequena ação, pequena. E é isso. Tá? É o pessimismo, que começou ontem, onde lá na família. Segundo impacto, saúde emocional, frustração contínua, o tempo todo você se frustrando, não vai dar certo, tudo que eu faço dá errado, já deu tudo errado. E você continua construindo uma estrada negativa para você. Né? E aí você fica resistindo às mudanças. Não, eu não quero mudar, não vai dar certo. Você às vezes você entra numa oportunidade de mudança, mas os cenários tiram você de lá. E você sai, eu não acredito na mudança. Puxa, você perde uma oportunidade enorme. Quantos alunos passam por essa tentação? Passam por isso. Porque, sabe, fazer mudanças assusta. A gente está acostumado na nossa solidão, na nossa prisão, e a gente vai para o mundo da mudança, a gente é desafiado a compartilhar, desafiado a conhecer, desafiado a suportar o medo de ser julgado. Mas quem disse que eu vou ser julgado? Suportar o medo de ser criticado. Quem disse que eu vou ser criticado? E aí eu perco oportunidades, eu fico resistindo a mudanças. E lá nesse lugar da solidão, do quarto trancado, não tem crescimento, né, gente? E por último, o último impacto, e não termina aqui, mas eu não posso falar de todos uma vez, né? A saúde física, aumento do estresse, fracasso, frustração, visão de futuro negativa, aumenta o estresse sobremaneira. E o estresse desorganiza todo o meu corpo. Pressão arterial, sistema digestivo, coluna, musculatura, sono que eu perco,
perda de apetite ou comer demais, toda a minha estrutura corporal começa a perder. Eu começo a vazar das atividades físicas. Bom, eu não quero encontrar ninguém, não vou numa atividade física, né? Não vou fazer caminhada, eu não quero saber de viver. E aí pronto, você entra numa maré negativa. E a autossabotagem, você evita o que poderia ser bom para você. Tá. Tem um jeito errado que eu vejo as pessoas tentando lidar com o pessimismo. Esse negócio de eu só foco nos erros e nas falhas, né? Tem um jeitinho errado. Dois eu quero deixar. Ignorar a realidade pessimista. A pessoa ignora a realidade pessimista. Não é pessimismo. E ela tem umas falas, né? Não é pessimismo, não. Tem umas falas próprias. Eu sempre fui assim. E outra, procrastinação. Não, agora não. Eu vou deixar para uma próxima vez. Vou deixar para a próxima vez. Pessoas que não procuram. Quantos treinamentos, quantos cursos que muitas pessoas, ou terapia que muitas pessoas negaram fazer por dizer isso. Eu não estou num bom momento. Vou esperar melhorar. Eu não estou entendendo. É como se tivesse doente e a gente fala, vai no médico. Não, eu não tô bem de saúde. Eu vou esperar melhorar para ir ao médico. É a mesma fala. Bom, se você não está mal, esse é o momento de você enfrentar e ir para um grupo de apoio, ir para uma terapia. Esse é o momento, entende? Bom, quais são. Algumas pessoas dizem assim: Cris, eu sou assim. Isso é como eu sou. Eu não é pessimista. Eu sou assim. E ela se vê como impossível de mudar. Se ela é assim, não pode mudar, né? É a primeira desculpa que ela dá. Né? Eu sou assim. É da minha natureza ver o lado negativo das coisas. Como assim da sua natureza? Ver o lado negativo das coisas. Não é sua natureza. Você aprendeu com seus pais, na escola, seja onde for, com a vida que te negou tantas coisas, e aí você só quer ver o lado negativo. Ei, mas não existe só lado negativo. Aliás, se você for para as montanhas e gritar eco, você escuta. Eco, eco, eco. Aí se você fala feia, você vai escutar. Feia, feia, feia. Horrorosa, 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 horrorosa. Mas se você olhar o lado bom e dizer linda, 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 capaz, 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 capaz. É assim que o eco faz. Se você só olha o negativo, só vai viver no negativo. Não diga que é da minha natureza. Não é natureza de ninguém. É aprendido. Natureza é ter 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, ser humano, né? Natureza feminina é gerar filhos. Não gerou, mas tudo bem. Segunda situação que eu ouço as pessoas falando é assim: a vida é realmente difícil. Pois é, né? É difícil, mas não é impossível. Mas a pessoa que diz isso, a vida é realmente difícil, às vezes ela quer dizer ser positivo é ingenuidade, é não acreditar na maldade dos outros, é não acreditar que isso vai chegar num lugar ruim, é não acreditar que vai fracassar. Para. Ser positivo não é ingenuidade, é um olhar para a vida. É um olhar suave que faz eu caminhar e atravessar as dificuldades. Não é? E aí, sabe, essa pessoa fala assim: eu só estou sendo realista. A vida é cheia de problemas mesmo. Sim, a vida tem problemas, mas tem coisas boas. E sabe, a pessoa que ganha um troféu, a pessoa que ganha uma medalha, ela passou um perrengão durante anos treinando, acordando de madrugada, passando chuva, frio, né? Mas ela chegou e conquistou. Então, imagina se ela falasse, é mesmo, eu sou realista, a vida é cheia de problemas. Ela nunca ia chegar lá, cheia de problemas, né? Então, olha só, algumas outras pessoas dizem assim, já tentei mudar, mas não funcionou. Já tentei mudar, mas não funcionou. Não vale a pena tentar de novo. É mesmo, você vai jogar a toalha?
Vai desistir. Já tentei ser mais positiva antes, mas nada mudou, talvez. Não era o momento, ou o que você tentou, não tentou da forma certa para conseguir mudar a situação. Não é? Não desiste, não. A vida só acaba, essa aqui, quando termina. O jogo só acaba quando o juiz apita. Não dá para parar ainda, né? Qual é o jeitinho certo da gente lidar com esse pessimismo? Eu tenho duas dicas. Tenho mais, mas vamos lá, ó. Praticar pessimismo defensivo. Sabe como é? Poxa, se eu for. Tem um amigo que disse: se eu for ao médico, eu vou ter uma dor de barriga. Aí ele praticou o pessimismo defensivo. Eu não vou comer nada agora. Eu vou manter o jejum. Porque não tem nada na barriga, no intestino, não preciso ter dor de barriga lá. Ele disse assim: é às 7 horas o exame. São 4 horas. Eu acho que eu vou ficar mais um pouco, vou dar uma caminhada. Era uma autossabotagem. Ele disse: eu vou agora. Levou 1 hora para chegar, às 5 horas. Era às 7. Eu acho que eu vou lá na igreja dar uma rezadinha. Ficou lá 1 hora. Ele disse: mas eu acho que eu vou ficar mais. Mas já eram 6 horas. Acho que eu vou ficar mais. Não. Era uma sabotagem. Vou sair agora. Então, você vai praticando. Os avisos vêm, mas você diz: eu sou capaz de dar um passo. Eu posso fazer diferente. E outra forma de você fazer é aceitação radical. Aceita. Diz assim: eu vou aceitar o que tiver que acontecer. Eu estou preparado, eu sou grande, eu tenho os recursos que eu preciso, e aconteça o que acontecer, está tudo bem. E você vai perceber que nada de mal, como você imaginava, aconteceu. Quando a gente imagina, as formigas parecem dinossauros. Mas quando a gente vive, os dinossauros se tornam formigas. E a gente é capaz de atravessar. Né? Como é que você supera? Vou dar 3 dicas para você superar o pessimismo. Primeiro, pratica gratidão. As pessoas negativas, elas não olham para o que elas têm, elas olham para o que falta. Então, pratica gratidão. Eu já disse uma vez, pega um potinho ou pega um caderno e todo dia escreve ao menos 3 coisas pelas quais você se torna grato. Pratica a gratidão. Isso não é história da carochinha, não. Isso faz diferença na nossa vida. É o olhar interno, quando você começa a mudar, porque você só olha para o que falta, para a dor, para o medo, para o problema. Você, quando começa a olhar para o que você tem e agradecer o que você tem, você se sente pleno, cheia. Você vai se sentir cheia, plena. Entende? Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, de como superar o pessimismo. Seja bondosa com você. Tenha compaixão. Seja generosa com você. A gente vai errar. Nós não somos perfeitos, não é mesmo? Seja generosa. Então diga: é assim, eu errei hoje. Mas se você olhar para trás, você vai ver que os erros estão ficando cada vez mais espaçados. E você aprende. Né? Tenho dificuldade de perdoar quem me fez muito mal, não consigo. Você vai aprender a fazer isso. O perdão não é para o outro, é para mim, é para você. O maior beneficiado, a maior beneficiada com o perdão somos nós, não é o outro. O outro nem imagina o que está acontecendo conosco. O outro talvez nem imagine que a gente está magoado a vida inteira com ele, nem imagina. O perdão, em primeiro lugar, não é para o outro, é para nós. Tá bom? Então pensa nisso. Quando você disser é difícil perdoar, talvez seja porque você não quer esse benefício do perdão para você. Né?
tá? Então, autocompaixão, seja generosa com você, perdoe para você ter esse benefício. A gente cai, você não é perfeita, vai cair, seja generosa, calma, a gente vai vencer, caímos hoje, mas não importa quantas vezes você caia, levante-se uma vez mais, só isso, levante-se uma vez mais. E por último, busque suporte, seja esse suporte numa terapia individual, seja esse suporte numa terapia grupal. Uma coisa, quando a gente está em grupo, a gente tem muito mais chance de se reconhecer, de se amparar, de se apoiar, de descobrir coisas que a gente sozinho não descobriria. Eu sou terapeuta, eu faço atendimento individuais, mas ele às vezes é mais demorado, leva muito mais tempo, porque a gente precisa de mais insumos, mais conteúdos, e esses conteúdos num grupo é dado pelo grupo. A gente cresce, se apoia. No grupo a gente ouve a pessoa dizendo: poxa, eu estou sentindo essa mesma coisa que você, eu passei por isso como você passou. E aí isso, nossa, conforta você. Você não vai encontrar um terapeuta, a não ser que ele seja um acrísio, que vai dizer: eu passei por isso que você está passando. Você não vai encontrar, porque geralmente os terapeutas se colocam no patamar de deuses, assim como médicos, assim como advogados, não é? E não querem ser humanos. Não pode dizer para o cliente deles que ele já passou por isso e que ele tem que lutar, porque se ele vacilar, ele cai também. O médico adoece, o advogado erra, o juiz erra, não é? O terapeuta também. Mas nem por isso ele não deixa de ser capaz de ajudar alguém. Aliás, ele é muito capaz, porque ele passou por isso, e ele tem técnicas, ele conhece muito sobre comportamentos humanos, sobre a psique. Entende? Então, pensa nisso, busca ajuda. Vou te dar uma dica. Ano que vem, quando eu abrir a próxima turma do processo da terapia da origem, entra e faça. Entra e faça. Tá bom? Linda, linda, né? Vem para cá também. Nossa, um prazer muito grande poder estar falando com você, que é uma psicanalista também. Então, entra na próxima turma da terapia da origem. Você vai se descobrir, você vai sair dessa rotina de pessimismo, você vai, não só pelo comportamento, mas por zerar a origem, por entender a origem e dar uma nova cara para ela, cara da adulta que compreende, entende? Então, faz isso. Ou procure por terapia. Estou à sua disposição, tem pouquinhas vagas, sabe? Pouquinhas mesmo, não atendo muita gente, mas posso lhe atender também. Tá bom? As minhas alunas que estão aqui, amanhã nós temos um encontro, vejam as aulas e nós temos uma prática. Eu chamo de prática de atenção plena. Esse é um método meu para você começar a despertar conteúdos inconscientes. E as práticas de atenção plena passam por vocês se olharem, fazerem silêncio, cuidarem de vocês amorosamente, não é mesmo? Então tá. Se você gostou, quinta-feira tem outra live. Nós estamos falando das 6 dores do vazio emocional. Se você quer conhecer as outras 3 que eu já falei, é só entrar no meu canal do YouTube, @Acrísio de Medeiros, @Acrísio de Medeiros. Estão lá. Tenho 340 lives lá à sua disposição. Marlene Dias, Acrísio, é maravilhoso ver como você é humano na terapia da origem, se colocando no mesmo patamar que nós, seus alunos. Gratidão, Marlene. Nossa, que gratidão pelo depoimento, tá? Você é uma pessoa maravilhosa. Eu percebo o seu esforço, como todas as meninas estão se esforçando. Né, Lori? Lori, gratidão. Vai sim, Lori, eu quero ver você lá. Nós
caminhamos juntos porque estamos juntos. Não tem como caminhar juntos se eu sou superior a você, não é? Eu só posso dizer cuidado com essa pedra se eu já chutei essa pedra. Se eu nunca chutei, eu nem vou identificá-la como pedra, ela não é. Tá bom, obrigado a você. Se você gostou, esteja na quinta-feira às 19 horas aqui. Se você quer assistir as outras dores, das 6 dores do vazio emocional, entra no meu canal do YouTube, @Criso de Medeiros. Peço que você assista os vídeos que eu coloco todos os dias na rede social. Curte lá, deixa seu comentário que eu mesmo respondo. É um prazer muito grande responder a vocês. Gratidão por terem ficado até agora. Compartilhe com seus amigos a novidade. Beijo muito grande. Fiquem com Deus e até quinta. Dá licença que eu vou desligando. Tchau, tchau, gente. Valeu.